Glória a Deus, aleluias. Eu cumprimento a todos os irmãos que estão nesta noite, nos acompanhando pela internet, canal oficial Ebenezer. Cumprimento a todos nesta noite com a gloriosa paz do Senhor Jesus. Quero dizer que é um motivo de alegria muito grande, mais uma vez, estarmos nesta noite, trazer aqui uma mensagem aos nossos corações, uma mensagem que possa vir do trono da graça do Senhor neste momento. Eu glorifico a Deus por essa oportunidade. É maravilhoso, mas é muita responsabilidade, compromisso muito grande, um peso sobre nossos lombos quando se fala em trazer uma palavra, em ministrar uma palavra. Mas graças a Deus que essa palavra vem do trono da graça do Senhor. O irmão Reginaldo nesta noite, missionário Reginaldo esta noite, não tem nada para a igreja, mas eu creio que o Senhor nesta noite tem através dessa mensagem. Vamos ler nesta noite a palavra de Deus que se encontra no livro de Jó, capítulo 1, que tem como título A Virtude e a Riqueza de Jó. Amém. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas. Possuía 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois e 500 jumentas. Era também muito numeroso o pessoal ao seu serviço, de maneira que este homem era o maior de todos os do Oriente. Seus filhos iam às casas uns dos outros e faziam banquetes, cada um por sua vez, e mandavam convidar as suas 3 irmãs, e comeram e beberam com eles. Decorrido o turno de dias de seus banquetes, chamava Jó a seus filhos e os santificava. Levantava-se de madrugada e oferecia holocausto segundo o número de todos eles. Pois dizia, talvez tenha pecado os meus filhos e blasfemado contra Deus em seu coração. Assim o fazia Jó continuamente. E num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Então perguntou o Senhor a Satanás, de onde vens? Satanás respondeu ao Senhor e disse, de rodear a terra e passear por ela. Perguntou ainda o Senhor a Satanás, observar-te o meu servo Jó, porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Então respondeu Satanás ao Senhor, porventura Jó debalde teme a Deus? Acaso não o cercar-te de sebe? A ele e a sua casa e a tudo quanto tem? A obra de suas mãos abençoastes, e os seus bens se multiplicavam na terra. Estende, porém, a mão e toca-lhe em tudo quanto tem, e verás se não blasfema contra ti na sua face. Disse o Senhor a Satanás, eis que tudo quanto ele tem está em teu poder, somente contra ele não estendas a mão. E Satanás saiu da presença do Senhor. Amém? A Bíblia fala do homem chamado Jó, um homem rico, um homem que a Bíblia fala que ele possuía 1.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois e 500 jumentas. Era também numeroso o pessoal ao seu serviço, de maneira que este era o maior de todos o do Oriente. Um homem rico, um homem que era rico, muito rico. Era muito grande a riqueza deste homem. Mas a Bíblia fala que este homem era um homem que era reto, um homem íntegro, reto e temente a Deus e que desviava do mal. Aleluias. Um homem que tinha características maravilhosas diante de Deus. Um homem que era rico, mas era um homem que tinha um currículo exemplar diante de Deus. Quero te dizer, meu irmão, que você que serve a Deus com um currículo desse diante do Senhor, um homem que deve andar diante do Senhor com integridade e com retidão,
e temente a Deus. Qualidades maravilhosas diante de Deus. Mas este homem era rico. Este homem poderia ser um homem blasfemo. Poderia ser um homem arrogante. Poderia ser um homem que não temia a Deus. Como hoje a gente se vê. O que a gente mais vê hoje? Homens ricos. Que muitas das vezes blasfemam de Deus. Brincam com as coisas de Deus. Mas esse homem ele era temente, ele era reto. Ele era sincero. Ele andava com retidão. Reto, sem se desviar para a direita nem para a esquerda, mas andando em retidão, íntegro, sincero, homem sincero. Irmãos, o homem de Deus tem que ter sinceridade, tem que ter retidão, tem que ter palavra. Hoje, vemos muito pessoas que dizem cristãos, servos de Deus, mas a gente vê que falta verdade. Mas o servo de Deus, o homem de Deus, a mulher de Deus, tem que andar como Jó andava. Tem que trilhar na presença do Senhor como Jó trilhava. Tem que andar na presença de Deus como Jó trilhava. Devemos pegar, hoje em dia, no século 21, as qualidades que este homem tinha. Que este homem era reto, que este homem era sincero, que ele era temente a Deus e que ele se desviava do mal. Devemos colocar em nossas vidas para que nós possamos andar como ele andou. Que ele não servia a Deus porque ele era rico, porque o que ele tinha, porque ele era um homem rico, muito rico. A Bíblia fala que do Oriente ele era o maior. Ele era o maior do Oriente na época. Um homem que tinha muita riqueza, muitos bens, mas ele servia a Deus porque ele amava a Deus, porque ele era sincero com Deus, porque ele andava nos caminhos de Deus. Aleluias, glória a Deus. A Bíblia fala que é decorrido do turno de dias de seus banquetes, seus filhos chamavam Jó. Seus filhos iam às casas uns dos outros e faziam banquetes, cada um por sua vez, e mandava convidar suas 3 irmãs e comer e beber com eles. Decorrido o turno de dias de seus banquetes, chamava Jó a seus filhos e os santificava. Levantava-se de madrugada e oferecia holocausto, segundo o número de todos eles, pois dizia: talvez tenham pecado meus filhos e blasfemado contra Deus em seu coração. Assim fazia Jó continuamente. Jó oferecia holocausto, segundo o número de todos eles, porque Jó falava que ele pensava que seus filhos poderiam ter blasfemado contra Deus. Era um homem íntegro, irmãos, mas ele também se preocupava com a vida dos seus filhos. Ele fazia holocausto, ele queimava sacrifícios em prol da vida dos seus filhos. Hoje, nós temos que fazer isso pela nossa família, pelos nossos filhos. Oferecer oração, louvor, adoração a Deus, pela nossa família, pelos nossos filhos. Irmãos, a Bíblia diz que num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles, apresentar perante o Senhor. Então o Senhor disse a Satanás: de onde vens? Respondeu Satanás ao Senhor e disse: de rodear e passear por ela. Perguntou o Senhor a Satanás: observar-te, meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus, e que se desviava do mal. Ele conservava a sua integridade, embora me incitasses contra ele, para o consumir sem causa. Então Satanás respondeu ao Senhor: pele por pele, e tudo quanto o homem tem dará pela sua vida. Estende, porém, a mão e toca-lhe nos ossos e na carne, e verás se não blasfema contra ti na tua face. Irmão, Satanás, este é o papel dele. O papel dele é de nos apontar, é de nos incitar contra nosso Deus. Esse é o papel de Satanás. O papel dele é esse: querer nos difamar, querer nos jogar contra o nosso Deus. Aleluias.
devemos vigiar, devemos tomar cuidado, porque a Bíblia fala que Satanás, ele anda ao nosso derredor, como um leão rugindo, querendo o tragar. Irmãos, que nós venhamos fechar essas brechas, porque uma pequena brecha, Satanás, ele tende a fazer a você pecar contra Deus, errar. Mas eu quero te dizer nesta noite, que Satanás não tem poder de tocar na tua vida. Que Satanás só toca na tua vida se Deus permitir. Foi assim como Jó. Deus permitiu que Satanás tocasse somente na carne e nos ossos. Mas quero te dizer que Deus não deixou que tocasse na vida, assim como Deus não deixa tocar na tua. Porque Deus, Ele cuida de nós. Deus, Ele protege de nós. Ele nos guarda de toda aflição deste mundo, de todas as artimanhas de Satanás. Mas temos que andar como este homem andou perante Deus, diante da face de Deus, com integridade, com retidão, com sinceridade. E mais, irmãos, se desviando do mal como esse homem se desviava. Aleluias. Glorificado e exaltado é o nome do Senhor. Irmãos, falando aqui de Jó, também nos deixamos de falar de um grande homem de Deus. Um homem que o próprio Deus chamou de meu amigo Abraão. Um homem que Deus falou para ele, que ele saísse do meio da parentela dele, e que ele fosse para uma terra que ele mostraria. Abraão, um homem íntegro, também reto diante da presença de Deus. Um homem que adorava a Deus com sinceridade também, amava Deus, porque ele cria em Deus, confiava em Deus. Era um homem também rico, era um homem também que tinha muitas riquezas, mas era um homem que adorava a Deus em espírito e em verdade. Um homem que adorava a Deus não só porque Deus tinha dado para ele uma família, porque Deus tinha dado para ele riquezas, mas ele amava Deus, adorava a Deus em espírito e em verdade. Ele poderia muito bem dizer, poderia muito bem questionar com Deus, sair da sua terra, do meio da sua parentela, para ir para uma terra que ele não conhecia. Mas Abraão, ele não questionou e não duvidou de Deus. Ali ele saiu e foi, aonde ele foi parar no Egito. Mas ele confiou em Deus. Um homem que também adorava a Deus em espírito e em verdade. Um homem que confiava a Deus. Um homem que andava com retidão, com sinceridade, com integridade. Um homem também que se desviava do mal, como Jó era perante Deus. Temente, reto, íntegro e se desviava do mal. Qualidades que o homem deve ter hoje perante Deus. Qualidade, um currículo exemplar que nós deveremos ter hoje perante Deus, para que os homens vejam em nossas vidas a glória de Deus sobre nós. Porque hoje, irmãos, está difícil, no século 21, a pandemia que vivemos hoje não tem sido fácil, andar na presença de Deus, não tem sido fácil, irmãos, mas muitos têm parado, muitos têm desistido. A gente observa que a gente vê muitos irmãos afastados, distanciados, mas que nós venhamos crer, que nós venhamos confiar, porque não é a doença, não é a tristeza, nada nos separará do amor de Cristo, nada, não é a espada, mas que nós devemos continuar, mas para que nós possamos continuar, nós precisamos meditar nesta palavra, que é a palavra de Deus, de dia e de noite, que é a palavra, que é o alimento do cristão, que é que nos firma, que é que nos fortalece, que é que nos conduza, é a nossa bússola que nos conduz ao caminho do céu. Aleluias, é a palavra de Deus, que nós venhamos meditar de dia e de noite nela, como Jó, como Abraão e outros homens que meditavam nesta palavra e confiaram nela. Aleluias, bendito é o nome do Senhor. Mas este homem Jó, ele andava com retidão na presença de Deus.
agradava a Deus. O próprio Deus deu testemunha dele diante de Satanás. Que você venha ser como esse homem, irmão, para que Deus venha te falar a teu respeito para Satanás através do teu respeito. Falar como falou de Jó. Viste meu servo Jó? Viste meu servo Jó? Íntegro, reto, temente a Deus, se desviava do mal. Para isso, para que Deus fale de ti, para que Deus dê um testemunho de ti, como deu de Jó perante Satanás, você tem que andar como Jó andou. Você tem que trilhar na presença de Deus como Jó trilhou, com retidão, com sinceridade, se desviando do mal. Porque hoje, irmão, temos visto muito. Satanás é o papel de Satanás, preparar pratos, bandejas. E muitos têm pegado esses pratos, essas bandejas. Muitos não têm feito como o servo Jó, se desviado. Aleluias, glória a Deus. Mas que nós venha colocar em prática, que nós venha ter como exemplo Jó, para que nós possamos ter sucesso em nossa vida espiritual e nossa caminhada cristã. Que nós venha colocar em nossas vidas Jó, ter como exemplo, para que nós venhamos agradar a Deus em tudo com nossas obras. Que nós não venhamos adorá-lo a Deus, que nós não venhamos servir a Deus só porque Deus tem nos dado bênçãos materiais, porque Deus tem nos dado uma família abençoada, como Jó tinha. Jó tinha uma família abençoada. A Bíblia fala que Jó tinha 7 filhos e 3 filhas. A Bíblia fala que Jó possuía 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois e 500 jumentas. Mas Jó não adorava a Deus pelo que ele tinha, pela riqueza que ele tinha, pelo patrimônio que ele tinha, pelas bênçãos que ele tinha, pela família que ele tinha, mas ele adorava a Deus porque Deus era Deus na vida dele, porque ele confiava em Deus, porque ele amava a Deus. A Bíblia fala ali no livro de João, capítulo 3, ali a partir do versículo 24, que Deus procura os verdadeiros adoradores, que o adoram em espírito e em verdade. Que nós venhamos adorar esse Deus em espírito e em verdade, como Jó adorou, como Abraão adorou, 2 homens que eram ricos, mas eram homens que temiam Deus, que eram retos diante de Deus, que adoravam a Deus pela sua grandeza, que adoravam a Deus porque amava a Deus, porque amava ao Deus Todo-Poderoso, aleluias, mas que nós não venhamos adorar a Deus pelas riquezas, pelo pão, pelo carro, mas que nós venhamos adorar a Deus porque Ele é Deus, porque Ele tem nos sustentado, porque Ele tem nos segurado, porque só com Deus para que nós possamos continuar, só com o nosso Deus que venha nos conduzi-la com suas mãos poderosas, com a sua destra fiel na sua presença, e que nós possamos andar, que nós possamos marchar em caminhos retos, sem pender para a direita, sem pender para a esquerda, e não olhando para trás, esquecer nosso passado, mas olhando para Cristo, que é o autor e consumidor da nossa fé. Ele foi quem fez o sacrifício, Ele foi quem entregou sua vida, Ele foi quem morreu por nós. Por isso que nós venhamos adorar esse Deus em espírito e em verdade. Aleluias. Glorificado e exaltado é o nome do Senhor. E eu te convido nesta noite, você que está agora acompanhando pelo YouTube, pelo canal Ebenezer, pelo canal oficial Ebenezer, que você posso te convidar nesta noite, que você venha marchar, que você venha trilhar na presença de Deus, andando em caminhos retos, que você venha adorar a Deus em espírito e em verdade, porque Ele procura os verdadeiros adoradores, que o adorem em espírito e em verdade, porque Ele é espírito, e que você venha andar em retidão, que você venha confiar neste Deus, que você venha pedir para Ele te conduzir com suas mãos fortes, com sua destra fiel, que Ele venha te conduzir na presença dEle, irmãos, porque, irmãos, não tem lugar melhor, o melhor lugar é na presença de Deus. Tem lugar melhor, irmão. Na presença de Deus nós temos paz, na presença de Deus nós temos alegria, na presença de Deus nós somos mais do que vencedores, nós somos mais do que vencedores na presença de Deus, aleluias. E muitos têm afastado, muitos têm distanciado, muitos estão aí fracos, muitos estão aí cabisbaixo, mas eu te convido nesta noite, aleluias, que venha
andar na presença de Deus. Venha buscar a presença de Deus em espírito e em verdade. Venha buscar a face do Senhor para que Ele possa te firmar, para que Ele possa derramar sobre a sua vida nesta noite o renovo espiritual, para que Ele venha te fortalecer nesta noite, para que você possa se levantar e andar na presença dEle em espírito e em verdade, como Jó andou, aleluia, como outros homens andou na presença do Senhor, aleluia, glória a Deus, bendito é o nome do Senhor, para que você possa, irmãos, as pessoas olharem em ti e ver o brilho do Espírito Santo, para que as pessoas possam olhar em ti e falar, este é um santo homem de Deus, este é uma santa mulher de Deus, aleluias. Irmãos, quando nós servimos a Deus em espírito e em verdade, quando nós colocamos em nossas vidas em andar como Jó andou, em retidão, em sinceridade, em integridade, aleluias, não precisa nós gritar, o próprio testemunho nosso fala ao nosso respeito, aleluias. O nosso testemunho, eu costumo falar, aleluias, que o nosso testemunho é a maior pregação para o mundo, é o nosso testemunho, porque hoje, irmão, tem sido difícil, muitos têm falado, olha como é que anda este homem, olha como é que anda esta mulher, olha como é que anda este pastor, isso é triste, isso é ruim, irmão, isso é ruim, isso denigra a palavra de Deus, isso suja a palavra de Deus, mas que nós venhamos, irmãos, ter um compromisso como servos e servas de Deus, que nós venhamos ter compromisso com o nosso Deus, que nós venhamos honrá-la, que nós venhamos glorificá-la em espírito e em verdade, aleluias, glorificado e exaltado é o nome do Senhor, aleluias. Oh, glória a Deus, santo, santo é o Senhor dos exércitos, aleluias. O grande eu sou, aleluias. O todo-poderoso, aleluias. Oh, glória, aleluias. Glorificado e exaltado é o nome do Senhor, aleluias. Eu te convido, irmão, a andar como este homem andou na presença de Deus. E Jó, um homem que não adorava a Deus só porque ele tinha, mas adorava a Deus pela grandeza do nosso Deus, porque ele confiava neste Deus. Assim nós venhamos também a confiar, assim nós venhamos a crer e a entender qual é a vontade de Deus para a nossa vida, qual é o chamado de Deus para a nossa vida, para que nós venhamos desempenhar aquilo que Deus tem entregado em nossas mãos, porque infelizmente ainda tem muitos ainda que não entendeu o seu chamado, não identificou o seu chamado, mas que nós venhamos entender, compreender, falar com Deus, perguntar a Deus o que o Senhor tem para mim, qual o teu chamado, para que você possa entender, irmão, para que você venha desempenhar dentro da casa de Deus, dentro da obra de Deus, porque cada um de nós temos um chamado, aleluias, e devemos buscá-la no Senhor, devemos vir a entender qual é a vontade de Deus para a obra do Senhor, aleluias, glória a Deus. Eu glorifico a Deus porque, irmãos, graças a Deus, o Senhor tem me dado oportunidade, o Senhor tem, cada dia tem me dado a oportunidade, eu não dispenso nenhuma oportunidade, porque é bom, é maravilhoso. Muitas das vezes, eu não sei falar, ali como Deus chamou Jeremias falou, eu não sei falar, eu sou como uma criança, aleluias, mas Deus, Ele chama os pequenos, Deus, Ele chama o menor da casa, aleluias. Deus, Ele chama o menor, Ele chama aquele que não sabe para que ele venha capacitar, aleluia. Aquele que não tem sabedoria para que ele venha dar entendimento, aleluia, para que ele venha capacitar. O Senhor, quando Ele mandou Samuel ali na casa de Jessé para ungir ali Davi como rei, quando Samuel chegou ali na casa de Jessé, começaram a passar os filhos, homens bonitos, homens robustos, e Samuel olhava e querendo derramar o óleo, querendo ungir. Deus falou, Samuel, eu não olho como o homem olha. Aí Samuel perguntou para Jessé, ainda tem mais algum dos filhos? Jessé falou, tem o menor, tem o Davi. Aonde estás? Estás ali no campo. Davi estava trabalhando, Davi era pequeno, Davi era ruivo, Davi estava ali cuidando do rebanho do seu pai. Então, irmãos, Deus, Ele não chama os sábios, Deus, Ele não chama os capacitados, os teólogos, mas Deus, Ele chama o menor, Deus, Ele chama aquele que não sabe, aquele que não tem inteligência, aquele que não tem sabedoria, para que Ele venha capacitar, aleluias, glória a Deus.
Bendito seja o nome do Senhor. Deus está te chamando nesta noite. Você é o menor da casa, Deus está te chamando. Não tenha medo, irmãos. Não tenha medo, confia neste Deus, porque Ele vai te capacitar. Ele vai te capacitar. Se for para tu pregar, Ele vai te capacitar. Se for para tu orar, Ele vai te capacitar, para que Ele venha curar através da tua oração. Se for para cantar, Ele vai te capacitar. É Ele que capacita. É Ele que nos enche da sua glória, da sua unção. É Ele que coloca as palavras na sua boca para você ministrar. Então não tenha medo, não dispensa, irmãos, porque muitos têm dispensado as oportunidades, e eu não perco a oportunidade de estar falando do meu Deus, de estar falando da palavra do meu Deus. Eu não perco, porque eu fui chamado, foi para isso, foi para fazer a obra. Eu fui chamado, foi para estar na obra. Eu fui chamado, foi para trabalhar para o Senhor aqui na terra, levando este evangelho a toda criatura, levando esta palavra aos cativos, aos necessitados, que está necessitando de alimento, porque a palavra é o alimento do cristão, a palavra de Deus, a Bíblia, é o alimento do crente, e eu tenho me alimentado dessa palavra. Eu glorifico a Deus, porque Deus a cada dia tem me dado mais conhecimento. Eu agradeço a Deus, porque cada dia Deus tem me capacitado. Eu agradeço a Deus, porque Deus tem um chamado, me chamou para esta obra, e eu glorifico a Deus, porque hoje eu procuro estar envolvido. Graças a Deus, Deus tem me dado as oportunidades de trabalhar, e eu não perco as oportunidades. Eu não perco a oportunidade de estar na presença do meu Deus. Eu não perco a oportunidade, irmãos, de estar na presença de Deus, adorando e glorificando, porque para isso eu fui chamado, para ser um adorador, e eu procuro adorar a Deus. Não sou maior, não sou melhor do que ninguém, mas eu procuro adorar o meu Deus em espírito e em verdade, e eu procuro andar em retidão, porque o crente tem que andar em retidão. Nós temos que andar em sinceridade, nós temos que andar em compromisso com Deus, para que nós possamos vir ser exaltados pelo nosso Deus, porque Deus é que nos exalta. Deus é que nos exalta, é Ele que nos exalta, não é nós mesmos, mas é Ele. Mas nós temos que andar com retidão, com sinceridade, nós temos que ter compromisso com a sua palavra. Aleluias, glorificado, exaltado é o nome do Senhor. Irmãos, então essa é a mensagem que Deus tocou no meu coração para trazer nesta noite, para mim e para a igreja, e para vocês que estão aí através do canal Ebenezer Oficial, e que Deus venha cada dia nos abençoar, que Deus venha te abençoar nesta noite, que Deus venha te fortalecer, que Deus venha derramar um renovo espiritual sobre a tua vida, sobre a sua igreja, que Deus venha cada dia nos sustentar, que Deus venha cada dia nos direcionar na sua presença, conduzi-la com sua destra fiel na sua presença. Nesta noite, eu agradeço a Deus por essa oportunidade, e vou orar nesta noite pela tua e pela minha vida nesta noite. Altíssimo, soberano Deus, Pai querido, Pai amado, que o Senhor vai de encontro, Pai, aos necessitados, aos cativos, Pai. Que o Senhor vai, meu Deus, aleluia, ali nos hospitais, meu Deus. Que o Senhor vai de encontro ali, Papai querido, nas UPAs, nos hospitais, aleluias. Aonde tem uma pessoa acamada, Papai querido, vai tocando nessa pessoa, do alto da cabeça à planta dos pés. Pai, vai de encontro ali nos presídios, meu Deus, onde estão aqueles homens encarcerados por ter cometido um ato pecaminoso diante de Ti, Pai, diante dos homens, mas que o Senhor vai de encontro, meu Deus, neste momento, vai visitando essas pessoas, meu Pai. Senhor, vai nas ruas, meu Pai, ali na população, meu Deus, aleluia, que vive nas ruas, nas vielas, vai de encontro onde tem uma pessoa ali sendo acometido pela uma doença, aleluia, acometido pelo um derrame, aleluia, pelo um AVC, meu Pai, aleluia, oh glória a Deus, vai de encontro a essas pessoas, meu Deus. Pai, visita minha casa ali onde está minha esposa, Pai, visita ali, meu Pai, o meu pastor presidente, onde ele está, visita ele, sua família, abençoa ele, abençoa seu ministério, Papai querido. Senhor, neste momento eu oro pelo ministério Assembleia de Deus Ebenezer aqui em Planaltina de Goiás. Abençoa os pastores das congregações nesta noite, meu Pai. Abençoa, Pai, cada irmão, cada irmã, cada obreiro, cada pastor que faz parte desse ministério, meu Pai. Abençoa a tua igreja aqui na terra, meu Pai. Senhor, visita, meu Deus, os quatro cantos dessa terra, Pai. Visita as nações, Pai. Em nome de Jesus, Pai, é o que eu te peço e te agradeço. Muito obrigado, em nome de Jesus.